centro empreendedor da capital de todo o estado, o Sebrae tá preparado para receber você. Venha sereno e tranquilo para o seu atendimento, feito com todo cuidado e muito conhecimento. Empreendedor, o Sebrae está preparado para atender você presencialmente, com todos os protocolos de segurança. Venha sem medo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Vamos lá. Olá, de volta com mais um bloco do Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Olha, no bloco anterior nós conversamos com a doutora Lígia Limeira e você ficou sabendo sobre as novas regras para as eleições de 15 de novembro de 2020. Agora nós vamos conversar sobre o setor agropecuário no estado do Rio Grande do Norte. Está conosco o presidente do Sistema Faerne-Senar, José Vieira, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, José Vieira? Olá, Pinto Júnior. Olá a todos que estão nos assistindo e pelas redes sociais e pela televisão. Meu caríssimo José Vieira, o que se discute atualmente é a questão da pandemia e vocês, que são do setor produtivo, dá muita ênfase na retomada, na pós-pandemia. E eu recebi aqui do Sebrae uma notícia que diz: o Rio Grande do Norte abre 9,2 mil novos negócios durante a pandemia. E o senhor é conselheiro do Sebrae, além de ser presidente do Sistema Faerne-Senar. Eu queria que o senhor comentasse. Olha, no meu setor, especificamente, o agro não parou. Nós continuamos produzindo, garantindo alimento na mesa do brasileiro. O Rio Grande do Norte tem algumas particularidades que, principalmente na questão da exportação, do pequeno negócio, o turismo, né, teve dificuldades, mas ao mesmo tempo outras atividades tiveram desenvolvimento, como o comércio de alimentos, a parte de material de construção, o interior do Rio Grande do Norte, durante a pandemia, teve um movimento muito grande em função da ajuda do governo federal. Eu sempre tenho dito que dinheiro na mão das pessoas necessitadas anda, o dinheiro anda. Então, fez com movimenta a padaria, movimenta o comércio, o açougue. A pessoa foi no material de construção comprar uma pia, fazer uma reforma, colocou comida dentro de casa, às vezes comprou uma geladeira, então enfim. Então a economia do setor agro, ela não parou, porque nós garantimos aí a todo momento alimento na mesa do nosso potiguar e do brasileiro. Meu caro, eu sei que o senhor recentemente esteve na Bahia discutindo com Polo Citrus. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Citrus se refere a laranja, a limão. Seria uma fábrica que para vir para o Rio Grande do Norte? É algo parecido? Não. Na realidade, é que nós fomos lá aprender citro para nós plantarmos laranja e limão no Rio Grande do Norte. Vamos começar a plantar agora. Plantar primeiro, para depois trazer uma indústria. Ai, meu Deus, ainda estamos nessa fase. Então, nós visitamos, existe um potencial muito grande no Rio Grande do Norte, nós temos o clima, a água, não temos doenças, as doenças de citros que tem em São Paulo, por exemplo. É impressionante, presidente, perdão, o senhor já continua com a resposta, mas por que só agora que a gente está vendo isso, né? Porque se nós temos tudo isso e temos pesquisas sobre o nosso clima há séculos, se nós temos pesquisas sobre o nosso solo há séculos, porque agora nós do Rio Grande do Norte, só agora estamos adentrando a esse mercado, ou buscando esse mercado? Nós fazemos uma crítica muito grande, essa questão que você fala, a pesquisa, isso. Não adianta fazer pesquisa, Pinto Júnior, se ela não chegar na base. A Embrapa, ela, no semiárido nordestino, ela deixou muito a desejar. Ela foi muito eficiente, muito competente no Cerrado brasileiro, né, no Sul, mas a Embrapa semiárido, ela poderia ter feito mais entregas, que é isso aí que você está comentando. E muitas vezes essas entregas não chegaram e os agricultores e os produtores tiveram que buscar outras fontes de informação, outros desafios. Por exemplo, 1 hectare de limão em São Paulo gera em torno de 35 toneladas por ano. Aqui nós conseguimos tirar 60 toneladas. Ora, quase o dobro. Mas ninguém viu isso?
Então, quer dizer, falta essa política, né, de fazer com que as informações cheguem na base. Da mesma forma, a academia, as universidades. Os alunos estão saindo das universidades sem embasamento prático, está saindo com teoria, mas quando chega dentro de uma empresa para trabalhar, se perde completamente. Então, nós precisamos de estreitar essas informações, fazer com que a distância diminua e ser mais eficiente na execução e na implementação dessas tecnologias, dessas inovações, das pesquisas. Então, nós estivemos lá, visitamos, e aqui nós temos um grande diferencial. O porto nosso é realmente extraordinário, porque os produtores de limão da Bahia exportam limão pelo Rio Grande do Norte. Por que ele não exporta pelo porto de Suape ou pelo porto de Salvador? Por quê? Porque lá eles vão demorar mais 5 dias a mais para chegar na Europa. E ele mandando pelo Rio Grande do Norte, ele economiza 5 dias, a fruta chega lá mais fresca. E se nós produzimos a fruta no Rio Grande do Norte? Nós vamos ter um diferencial muito maior, porque nós não vamos ter o frete, que é de trazer essa fruta lá da Bahia até o Rio Grande do Norte. Então, são vários fatores que mostram a viabilidade dessa nova cultura. Então, nós fomos lá, os agricultores ficaram muito incentivados e empenhados e já começaram a plantar. Nós já temos algumas Em qual região do Rio Grande do Norte? Na região do Baixo Açu. Sim. Nós temos alguma coisa aqui na região de Ceramirim. Mato Grande. No Mato Grande, mas o foco maior da produção desses empresários vai ser no Baixo Açu. No distrito de irrigação do Diba, lá no Baixo Açu. Quer dizer, nós temos sol e tendo água está resolvido, né? Para o limão, com bom solo e pessoas dispostas a trabalhar, né? Isso é fundamental. Um tema que o senhor sempre discute é a questão do crédito rural. Como é que está essa situação hoje? Os bancos estão mais sensíveis aos pleitos do homem do campo, dos produtores? As dificuldades continuam as mesmas. Banco é o seguinte, o banco ele lhe empresta um guarda-chuva com sol e lhe toma ele quando o tempo estiver nublado. Banco é dessa forma. Se os bancos não fazem, na época de normalidade, o acesso ao crédito, agora com a pandemia é que não vão fazer mesmo. Então, se não há uma interferência, uma posição um pouco mais firme do governo para poder desburocratizar, nós vamos continuar tendo as mesmas dificuldades. Então, o governo precisa, sim, a cada vez mais tentar desburocratizar, fazer com que possamos ter acesso ao crédito e que o crédito de produção seja mais fácil do que o crédito de consumo. Porque esse é um ponto que o senhor sempre traz, que é da maior importância. Eu vi um dia o senhor dando um exemplo, que eu queria que o senhor trouxesse esse exemplo de novo, porque isso não é uma frase só. Isso é uma coisa que merece um exemplo. A diferença de você financiar um carro de passeio para financiar um trator. Vamos lá. Você entra dentro de uma concessionária, se o seu nome está limpo, né, tudo com cadastro ok, você entra dentro da concessionária, no outro dia você sai com o carro 0 km. Agora, para você comprar um trator, você demora 6 meses. Está errado. Esse crédito para produção tem que ser mais fácil. É para produzir, é para gerar emprego. E não para o crédito de consumo. Então, há essa inversão de valores que nós precisamos alterar. Mas eu não entendo aí onde é que está o gargalo por parte dos bancos, né? Porque o trator seria para um CNPJ e o carro pode ser para um CPF. Por que essa dificuldade? É questão da política de crédito do próprio banco, as políticas bancárias, né? Então, as taxas de juros ainda estavam muito altas, agora nós estamos conseguindo, com a Selic mais baixa, as taxas de juros estão menores. Então, agora, precisamos de fazer com que esse crédito seja mais fácil. Quando eu falo burocracia, é que o banco lhe dá uma lista de documentos para você apresentar. Sim. Ok. Você apresentou aquela lista de documentos, providenciou os documentos. Aí, uma semana, o banco liga e fala assim, mas faltou uma outra certidão. Aí você vai e providencia. Não, agora a norma mudou. Então, só fica nesse retrabalho. E nós não podemos esperar. Nós temos o período de chuva, nós precisamos de plantar, nós precisamos de cortar a terra. E o retrabalho é muito caro. Justamente. E o banco não tem prazo para analisar, que é um grande erro. Qualquer empresa privada, você tem um prazo para analisar qualquer projeto.
E os bancos não. O banco é de acordo com a vontade e disponibilidade do seu funcionário. Então, é esse tipo de coisa que a gente vem criticando muito os bancos. Quer dizer, eu quero plantar limão. Brasileiro. Quero plantar limão. Aí o banco vai analisar meu projeto, eu preparo a terra, organizo tudo e ele só vai sair o dinheiro depois da chuva. Não adiantou, né? Então, assim, é muito difícil, mas nós estamos conversando, estamos a todo momento mostrando que as instituições precisam estar mais sintonizadas com o mundo real. O senhor se referia, rapidamente, antes de começarmos a gravar, sobre os números do CAGED, e eu vi o senhor um pouquinho otimista em relação aos números do CAGED. Eu queria que o senhor compartilhasse conosco, porque eu trouxe, por isso mesmo que me inspirou a trazer essa notícia aqui do SEBRAE, que diz que o Rio Grande do Norte abre 9,2 mil novos negócios durante a pandemia. O que lhe anima em relação aos números do CAGED? A geração de emprego, os últimos dados mostrou que nós geramos mais de 1.000 empregos nos últimos meses. Né? O setor é o que mais gera emprego no Rio Grande do Norte ultimamente. Né? O setor da agricultura. Da agricultura. Por quê? Em pleno a pandemia, em pleno a dificuldade, é o setor que continua produzindo e gerando emprego. Isso é muito importante, principalmente no semiárido, porque nós não estamos gerando emprego na capital. Nós estamos gerando emprego lá na área rural, lá no semiárido, onde temos dificuldade de tudo. E isso é importante, fazer com que o trabalhador permaneça no campo, fazer com que as pessoas lá tenham as mesmas oportunidades que na cidade. Então eu fico muito animado e mostra que o agro funciona. O agro dá certo. É esse Brasil que dá certo. É o Brasil da produção, é o Brasil do desenvolvimento. Não esse Brasil, muitas vezes, que a gente vê na televisão, de só desastre, de só coisa ruim. Não. O Brasil tem muita coisa boa. Nós temos uma capacidade, um potencial extraordinário de produzir e alimentar o Brasil e o resto do mundo. O senhor falou sobre exportação, passando rapidamente dando o exemplo do limão. Nós temos um debate muito forte aqui no Rio Grande do Norte, é que o nosso porto, ele ficou pequeno, ele está dentro da cidade. Existe o debate de fazer, no sentido de fazer um outro porto, lá no Porto do Manga, ali pertinho de Macau. Como é que o senhor está acompanhando? Tem como explorar melhor esse porto aqui da cidade do Natal? O senhor se referiu ao limão da Bahia, que é exportado aqui através do Rio Grande do Norte. No rastro do limão, poderiam prospectar mais coisas? O que é que deve mudar? Como pode se avançar nesse quesito de exportação? O porto do Rio Grande do Norte é um porto especializado em frutas. Isso é muito bom, porque não tem muitos outros produtos que exportam. Então, na hora que você é especializado naquilo, você se torna mais eficiente. Agora, nós temos sim dificuldade de área, o nosso pátio é um pátio pequeno, nós ainda não temos um scanner para fazer leitura dos containers, vira e mexe, tem aparecido as cargas de fruta sendo contaminadas por drogas. Nós precisamos de mais tomadas para ligar os containers. Nós precisamos de melhorar o acesso na ribeira, porque os caminhões que param para poder descarregar os containers, vira e mexe, estão sendo multados, porque não tem onde estacionar. Então nós precisamos de deixar o porto mais eficiente. Nós temos uma linha férrea. Nós podemos fazer uma base fora e trazer esses containers por via férrea. Faz uma base aqui em Parnamirim, um porto seco, vamos dizer assim, onde toda a carga vem por aqui, para aqui, e daqui é colocado dentro do porto através da rede ferroviária. E Parnamirim é o melhor local de fazer, porque você pega a produção que vem de Recife, João Pessoa, Bahia, você pega, né, através da 101, você pega que vai para a região de Mossoró, né, para o Seridó, pega para a região de Trairi, enfim, era o local mais adequado. Quando tiver um prefeito mais empreendedor em Parnamirim, eu acredito que essas coisas vão sair, como, por exemplo, uma Ceasa. Por que não construa uma Ceasa em Parnamirim? Logisticamente, estrategicamente, é o melhor local que tem para você fazer um trabalho nesse sentido. E da mesma forma o porto. Nós temos o porto, ele não tem mais como crescer. Então você precisa de crescer fora e trazer mercadoria e embarcar pelo porto. Há mais de 10 anos, o Potiguar Notícias pauta essa matéria da necessidade de tirar a Ceasa de dentro da cidade, que ali só gera mais engarrafamentos, e trazer aqui para Parnamirim, para perto da BR.
e entra governo, sai governo, não percebe isso. O que é que falta, na sua opinião? Falta o prefeito se envolver, os comerciantes locais se envolver, o governo do estado ter sensibilidade para essa história, a Assembleia Legislativa. O que é que falta, Vieira? Eu não diria nem fechar a SEASA de onde ela está. Nós precisamos de ter uma SEASA em Parnamirim. Porque automaticamente as coisas vão funcionar e vão andar quando tiver uma estrutura mais adequada de movimentação de caminhão, uma estrutura de acesso facilitado, de higienização, de infraestrutura. As pessoas vão para onde tem infraestrutura. E nossa SEASA hoje em Natal não tem infraestrutura adequada. Qualquer coisa ali vira um caos. Então, na hora que tivermos um espaço adequado, as pessoas, os comerciantes automaticamente vão vir fazer comércio aqui. E hoje nós estamos limitados. O crescimento hoje, muitas vezes, do setor de comércio de frutas e hortaliças está limitado em função do tamanho da SEASA. Então nós precisamos de ter um espaço mais adequado. E aí vai muito mais do gestor local. Perfeitamente. Muitíssimo obrigado, José Vieira, pela sua participação, pela sua entrevista. Espero que o senhor se disponha a vir outras vezes aqui para debatermos sempre essa questão do desenvolvimento da agricultura, do desenvolvimento do agronegócio no Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Muitíssimo obrigado ao presidente do Sistema Faerne-Senar, José Vieira. A todos vocês, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Até mais.